Precisamos falar sobre a nossa relação com o nosso corpo. Eu abri uma caixinha no meu Instagram pedindo dicas e sugestões de temas de vídeo. E disparadamente o que mais ganhou foi sobre esse assunto. Sobre a minha relação com treinos e dieta e academia. E hoje eu vim explicar um pouquinho mais pra vocês sobre isso. Bom, pra quem não me conhece ou começou a me acompanhar recentemente, eu fui literalmente disso. Eu pesava mais ou menos 54, 55 quilos. Pra isso, hoje eu peso 47, 48, em questão de 2 anos. Antes de começar esse vídeo, eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, que é o seguinte: a gente não faz comentários sobre o corpo de uma pessoa, principalmente sobre o corpo de mulher. Por quê? A gente não tem que elogiar uma pessoa que emagreceu e a gente não tem que criticar uma pessoa que ganhou peso simplesmente porque a gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas. Pode ser que uma pessoa tenha emagrecido porque tá com depressão, tá com anorexia, tá triste, perdeu o apetite. E pode ser que uma pessoa tenha ganhado peso porque tá ansiosa e tá descontando em comida, e isso não é culpa dela. Então, comentários sobre o corpo nunca são bem-vindos. Eu já queria começar esse vídeo deixando isso bem claro. Dito isso, eu queria explicar um pouquinho sobre a minha relação com o meu corpo, que começa muito na minha relação com a academia. Eu comecei a treinar em 2015, 2016, mais ou menos, ou seja, faz quase 10 anos já. E no começo, eu gostava muito de treinar a perna. Eu acho que toda mulher passa por esse evento canônico de querer ganhar volume de quadril e glúteo e definir quadríceps. E eu era essa pessoa. E eu tenho uma memória muito clara de me sentir muito bem depois de treinar. E eu sempre buscava essa endorfina, porque quem treina sabe que a gente realmente se sente bem depois. Mas o meu erro foi o seguinte: eu comecei a seguir muitos perfis relacionados a isso no meu Instagram, principalmente. E a linha entre comparação e inspiração é muito tênue. Tanto que hoje eu me arrependo de ter feito tantos conteúdos sobre academia, sobre dieta, sobre treino, sobre imagem corporal, porque com a cabeça que eu tenho hoje, eu reconheço que cada pessoa tem uma realidade. Cada pessoa consegue treinar tantas horas por semana. Cada pessoa vai ter facilidade para definir e desenvolver determinado grupo muscular. Cada pessoa tem um biotipo. Então é muito complicado a gente pegar um corpo de inspiração e se moldar nisso e querer atingir esse padrão que às vezes não é o nosso. Enfim, tem tantas singularidades nesse processo que eu acho extremamente difícil generalizar. E foi algo que eu fiz por muito tempo. Eu ganhei muitos seguidores no Instagram em 2022, 2023, justamente com esse estilo de conteúdo. Mas enfim, eu comecei a criar gosto pela coisa, comecei a seguir várias mulheres que eu genuinamente me inspirava. E eu via que elas tinham um corpo mais homogêneo no sentido de elas treinavam tanto membros superiores quanto inferiores. E foi quando eu comecei a treinar superiores também. Eu amava fazer treino de braço. Eu cheguei num nível que eu preferia 1000 vezes treinar costas do que perna, por exemplo. Um porém aqui muito importante é que nessa época o meu foco era 100% musculação. Eu não fazia cardio, não corria, não andava de bike. Eu queria desenvolver grupos musculares, crescer, ganhar massa, volume. E cada vez mais eu fui aumentando a minha intensidade de treino, a minha frequência de treino, as cargas que eu pegava. Tanto que eu gostava de treinar fazendo upload de carga. Pra mim, assim, eu queria fazer 6, 5 repetições com uma carga bizarra e não 15, 12 repetições com uma carga confortável. E eu cheguei num ponto que eu tava treinando, assim, 5, 6 vezes por semana e passando mais ou menos 1h30, 2 horas por dia na academia. Naturalmente, eu comecei a comer muito. Primeiro porque essa intensidade de treino vai abrir seu apetite, e segundo porque o meu foco ali naquele momento era totalmente bulking. Então, eu comia quantidades absurdas. Eu era super noiada, bitolada com gramas de proteína e quantidade de carboidrato e micronutrientes. Eu dosava tudo. Eu deixava de sair às vezes porque eu não queria comer fora. E eu sei que vocês devem estar pensando, mas Vicky, isso não é um pouquinho too much? E sim, gente, isso é definitivamente too much. Algumas pessoas próximas de mim já estavam me alertando naquela época sobre isso. Mas pra quem via por fora, não parecia como excesso. Parecia só que eu era extremamente disciplinada e que eu tinha um foco absurdo. O problema é que chegou num nível que não importava mais o quanto eu tava treinando ou o quanto meu corpo tava se desenvolvendo. Pra mim, não era o suficiente.
porque os meus padrões de comparação eram altíssimos, a minha régua era muito alta. Deu pra vocês perceberem que eu entrei simplesmente num looping, assim, é uma bola de neve. E a sociedade em si tem muita dificuldade de enxergar isso como um problema. A gente consegue olhar pra uma pessoa que tá comendo compulsivamente e falar, essa pessoa tem um problema. Mas quando a gente olha pra alguém que tá fazendo exercício de forma compulsiva, a gente não consegue apontar isso como um problema. E foi nesse momento que eu comecei a trazer esse tópico para terapia e conversar com a minha terapeuta sobre isso. E ela identificou que eu estava desenvolvendo um transtorno que muitas pessoas talvez não conheçam, que se chama dismorfia corporal ou vigorexia. Para quem não sabe do que se trata, basicamente é um transtorno psiquiátrico em que a pessoa ela não enxerga o corpo dela da forma como ele realmente está, da forma como as outras pessoas enxergam. Se olha no espelho e não consegue enxergar aquilo que ela é. Ela só enxerga defeitos e ela começa a ter comportamentos compensatórios e começa a realmente se punir e se diminuir para si mesma. E isso começa a modular a relação dela com comida, a relação dela com outras pessoas. É muito difícil para uma pessoa que tem dismorfia se relacionar, porque para mim o meu corpo não tava bom. Tinha muita coisa ali que eu queria melhorar ou mudar e etc. E gente, pode parecer um negócio meio idiota, bizarro, mas pra quem tá vivendo isso, só de se olhar no espelho é uma dor gigantesca, sabe? Você se olhar e não conseguir enxergar uma qualidade física em você e ao mesmo tempo você tá se esforçando como nunca e a imagem que você tem de si mesma tá cada vez pior. É uma batalha interna, uma luta mental que é impossível a gente vencer sozinha, sabe? E é curioso, porque uma coisa que deveria estar fazendo bem pra você, que é a atividade física, academia, começa a fazer mal. E a terapia simplesmente foi a chave que mudou todo esse processo pra mim e a minha relação com a academia e a minha relação com o meu corpo. A minha terapeuta começou a desenvolver algumas técnicas comigo. E eu vou contar, dividir aqui com vocês o que eu fiz na época e que me ajudou a estar bem hoje. A primeira coisa que ela me propôs foi fazer um diário de vigorexia. O diário de vigorexia basicamente era, eu tinha que me olhar no espelho todos os dias e apontar 3 coisas que eu estava gostando de mim naquele dia no meu corpo. E, gente, até hoje eu tenho as anotações desse diário, porque era muito difícil. Simplesmente tinha dia que eu olhava pra mim e eu escrevia assim no diário: hoje eu não gostei de nada que eu vi. Eu não conseguia encontrar 3 coisas que eu gostava em mim. E pra quem tava me vendo de fora, os comentários no meu vídeo eram assim: seu shape tá maravilhoso, a minha meta de corpo, quero chegar nesse shape. E eu entrava numa batalha mental gigantesca comigo mesma e me culpava por não conseguir enxergar aquilo que as pessoas estavam enxergando. Outra coisa que a minha terapeuta me propôs foi mudar o meu estilo de treino. Por exemplo, eu tava fazendo 6 dias de musculação. Aí ela falava: essa semana eu quero que você faça 4 dias de musculação, 2 dias de esteira, 2 dias de bike, 2 dias de outra atividade. Essa semana, ao invés de 6 vezes na academia, eu quero que você vá 5. Ao invés de ficar 1h30 treinando, eu quero que você fique 40 minutos. E foram essas pequenas mudanças que me fizeram reacostumar com um estilo de exercício que é realmente saudável. Mas foi extremamente difícil pra mim na época, assim. Eu lembro que eu treinava 40 minutos, eu chegava em casa frustrada. Parecia que eu não tinha treinado. Eu tinha chegado num nível que o meu dia só valia a pena se eu tivesse cumprido as minhas horas na academia e tivesse treinado do jeito que eu deveria treinar. Eu tava totalmente condicionada, psicologicamente, o meu humor, à academia. E o que eu descobri no final, que é o mais bizarro de tudo, e isso requer muito autoconhecimento, tá? Que aquele corpo que eu tava tentando buscar não era o que eu queria pra mim. Era só o que eu tinha sido condicionada a acreditar que era o bonito, que é o belo, que é o padrão de beleza. Por quê? O meu Instagram tava infiltrado com esse estilo de conteúdo. E toda vez que eu abri o meu Instagram, eu me alimentava o meu subconsciente com aquilo. E hoje, gente, eu só consigo falar tão abertamente, tão bem sobre isso, porque eu sinto que de verdade eu tô curada. E quem me acompanha no Instagram hoje, em 2025, sabe que eu mudei 100% o meu estilo de vida. A academia, ela é uma parte importante da minha vida, mas ela não é a minha vida toda. Eu abri meu feed hoje e ver vários conteúdos diversos sobre conselhos, maquiagens, igreja. Pra mim é uma vitória gigantesca, porque teve uma época que o meu feed era simplesmente treino e academia e booking e dieta. E hoje, assim, eu faço musculação de vez em quando, mas eu descobri várias outras atividades que eu não teria descoberto se eu não tivesse procurado me tratar da vigorexia. Hoje eu descobri que eu amo caminhar, por exemplo. Eu adoro colocar um fone e sair andando na rua. E pra mim me faz super bem, assim, estar em contato com o ambiente externo. Nem que seja também caminhar na esteira com inclinação. É uma atividade que eu adoro. Eu adoro pilates.
Nunca imaginei que eu ia gostar de Pilates. Eu adoro spinning. Corrida não é muito pra mim, confesso. Não tenho muito biotipo pra tanto. Mas o ponto é que eu descobri um mundo novo e um mundo muito mais saudável. E hoje eu posso não ter uma rotina de atleta, posso não ter uma vida de atleta, posso não ter um corpo de atleta, mas eu sinto que eu sou muito mais saudável do que eu já fui quando eu passava horas por semana na academia. Obviamente, como resultado disso tudo, meu corpo mudou. Eu perdi um peso, principalmente por perda de massa muscular, porque eu não faço mais a intensidade de treino que eu fazia, eu não pego as cargas que eu pegava. Por consequência, o meu corpo mudou. Eu acho que o mais importante disso tudo não é um número que você vê na balança, ou a sua medida de cintura, ou a porcentagem de massa. O mais importante disso tudo é você se sentir bem. E hoje eu me sinto mais que bem, eu me sinto curada de uma coisa que eu nem sabia que existia. E foi por causa da terapia que eu descobri e me tratei. Gente, eu não tenho propriedade pra falar sobre, realmente, esse vídeo é um testemunho. Procurem endócrino, nutri, psicólogo, psiquiatra. Eu não tenho nem CRM ainda pra poder falar sobre esse assunto, mas eu queria dividir com vocês, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha e que tem essa curiosidade e que me viu de alguns anos pra cá mudando de vida totalmente, assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, se inscreve no canal, comenta, me dê mais sugestão de vídeo, porque são todas super bem-vindas. E eu espero que esse vídeo ajude uma pessoa que seja a olhar pra si mesmo com mais carinho e mais respeito e entender que, apesar da atividade física ser muito importante para nossa saúde, ela é só mais uma parte da nossa vida. Ela não pode ser tudo, ela não é tudo. E nunca deixe de sair e socializar com seus amigos porque você tá fazendo dieta. Nunca deixe de ter um tempo de qualidade consigo mesma porque você precisa obrigatoriamente ir na academia. Se você for, ótimo, parabéns. Mas nunca faça o seu dia depender disso, porque isso pode ser um caminho sem volta.